Como nascem as pesquisas? PPG com o FJF. Olá, eu sou Kaique Kaon e está começando mais um episódio do podcast Como Nascem as Pesquisas, do programa de pós-graduação em comunicação da UFJF. Hoje converso com o estudante de mestrado do PPG com o UFJF, Hugo Queiroz, sobre o projeto Mediatização e Presentificação de Passados do Camboja, a intensificação de um espaço de experiências sobre o genocídio. Tudo bem, Hugo? Como nasceu a sua pesquisa? Olá, Kaique, tudo bem? Bem, a minha pesquisa começou em 2016. Eu ainda estava na graduação e não foi nem pensando que seria uma pesquisa. Eu nem sabia que eu faria mestrado. E ela começou quando eu estava na Austrália. Eu fui selecionado no PIGRAD da UFJF para poder cursar um semestre na Austrália. E lá na minha turma tinha uma australiana que era filha de cambojanos. E os pais dela eram refugiados justamente do regime do Khmer Vermelho, que foi o governo que promoveu o genocídio no Camboja de 1975 até 1979. E para um trabalho da faculdade lá, nós fizemos um documentário com os pais dela. E nesse documentário eles narraram as experiências deles dos campos de trabalho forçado, da violência, da perseguição, de como eles escaparam para Tailândia e foram para a Austrália para construir uma nova vida. E foi muito marcante, foi inclusive a primeira vez que essa menina estava ouvindo dos pais dela como foi de fato o regime para eles, a experiência deles lá. E foi muito tocante, isso ficou na minha cabeça. Depois de já ter passado na seleção do mestrado com outro projeto até, isso voltou à minha cabeça porque ao ouvir essas histórias lá em 2016, os testemunhos parecia que faltavam alguma coisa que desse sentido, porque é uma experiência extremamente violenta, é muito difícil você conseguir assimilar aquilo enquanto realidade. Posteriormente eu fui estudando algumas coisas sobre como foi o regime, as relações exteriores, as consequências da guerra do Vietnã que intensificaram e de alguma forma ajudaram o Khmer Vermelho a assumir o poder no Camboja, de todas as ferramentas mesmo de políticas de morte que eram postas em vigor para que aquilo funcionasse como o que o documentarista cambojano Ritpan chamou de máquina da morte. E quando você ouve a narrativa dessas pessoas, que é um ponto de experiência pessoal, às vezes, do campo de trabalho forçado, que não tem toda essa dimensão do que estava acontecendo no resto do país, as duas coisas não são paradoxais, mas são narrativas diferentes de experiências possíveis dentro desse genocídio. E essas latências, essas coisas que ficam não ditas e que compõem pontos desse mosaico da experiência do genocídio, isso ficou na minha cabeça. E eventualmente depois de entrar no mestrado, isso voltou para minha lembrança como uma possibilidade de pesquisa dentro do campo da comunicação. Portanto, a minha pesquisa, que é sobre a mediatização e a presentificação dessas experiências do genocídio, ela tem como intuito fazer uma cartografia das iniciativas de memorialização, desses lugares de memória que retomam e criam narrativas sobre esse passado de violência. Então, desde projetos educacionais, projetos acadêmicos, museus, documentários, até o Tribunal de Justiça Internacional, o Tribunal de Justiça Transicional, que eles chamam, que é para julgar o crime de genocídio da alta cúpula do Khmer Vermelho, que começou em 2007 e ainda não se encerraram os julgamentos, ou seja, ele só foi começar 30 anos depois do regime, quase. E analisar todos esses lugares de memória e ver as narrativas que são mobilizadas, testemunhos, narrativas institucionais, a forma como se pretende passar enquanto uma nação, essa memória para os jovens e como lidar com a memória de um período traumático enquanto a população. E é muito interessante você estudar a memória. A gente acha que é uma coisa muito distante, mas é justamente por uma coisa de tal magnitude. A gente aqui não costuma ter ouvido falar disso, que é importante de retomar. E quando a gente fala de memória de períodos de violência e como a gente lida com essa memória, que no caso do tribunal é uma iniciativa atual que está acontecendo agora, a gente pode também traçar paralelos com a história do Brasil, sobre como nós lidamos com a memória do nosso período de violência, de ditadura. E é interessante fazer essa pesquisa no campo da comunicação,
porque a gente consegue mobilizar bem esses discursos, essas iniciativas, e o fazer da pesquisa na comunicação permite a gente ir buscando de fontes de outros campos de conhecimento para construir uma pesquisa nossa. Realmente, essa questão, principalmente do passado, né, da memória, como a gente lida com isso, como a gente enxerga essa narrativa, eu achei bastante interessante. Faz total sentido quando você disse que através desses outros casos a gente pode traçar, né, um paralelo e olhar pra gente, né, olhar para o nosso contexto nacional. Hugo, muito obrigado pela sua participação e não percam os próximos episódios do podcast Como Nascem as Pesquisas. Para saber outras informações sobre o nosso programa, acesse o site www.ufjf.br/ppgcom e também nossas redes sociais, Instagram e Facebook, ppgcom UFJF. Como nascem as pesquisas? PPG com o UFJF.